Fala galera, meu nome é Lucas e entramos ao vivo em 3, 2, 1. Fala people! Meu nome é Giancarlo Kohler e é uma satisfação imensa estar aqui no terceiro episódio do podcast Fala People, um podcast que tem o objetivo de trazer pessoas, histórias inspiradoras para falar, obviamente, de pessoas, seres humanos, competências, habilidades e histórias que podem te levar para um próximo nível, pode fazer você avançar e ser uma pessoa melhor. Olha só, antes da gente começar, você já sabe o recado e o seu compromisso com a gente aqui. Se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta e compartilha com pessoas, porque a história de hoje, gente, ela é incrível. Vocês vão ver a convidada especial de hoje, ela tem uma história muito bacana, uma inspiração realmente, desde aluna de curso até amiga. Hoje a Ana vai contar uma história muito bacana para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem com a gente até o final, que você vai se surpreender ou como a gente pode realmente utilizar as nossas habilidades para servir, né? Até depois dando um spoiler aqui de uma viagem para a África, né? De uma viagem para o sertão brasileiro, ou como a gente pode ajudar pessoas e realmente deixar um legado aqui no mundo. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer TIN Seguros, Seguros e Benefícios. Se você tem aí qualquer desafio, se você deseja segurar a sua empresa, trabalhar benefícios para os seus colaboradores, empresas de médio e grande porte, conte com a TIN Seguros e benefícios, escolhas inteligentes, resultados eficientes. Chama lá o Rodrigo Roberti, que ele vai te ajudar. Obrigado, Rodrigo, por acreditar neste projeto. E agora com vocês, antes, né, de que rufem os tambores, né, Lucas? Gente, com vocês, uma profissional de educação física, uma empreendedora social, com vocês, Ana Paula dos Santos. Seja bem-vinda, Ana. Ai, Gia, obrigada. Obrigada por esse convite, me sinto muito lisonjeada, né? Tanto de já ter feito parte de uma trajetória aí com você e aprendido muito com você, né? Num treinamento que eu fiz. E estar aqui agora é colher frutos, né? É colher frutos de coisas que a gente cultivou juntos, separados, enfim. Então, só posso agradecer por esse convite. Tô até um pouco emocionada, né? Porque eu acho que a gente vai falar tanta coisa linda e que vai ser difícil conter realmente a emoção. Que maravilha, Ana. Eu que te agradeço por aceitar esse desafio. Não é fácil, né? As pessoas acham que é fácil muitas vezes estar aqui no podcast. Quero também agradecer o Lucas, o nosso hoje mediador, que está fazendo tudo isso aqui acontecer. Lucas, sem você não seria mais difícil, tá? Aconteceria, mas seria mais difícil. Obrigada, então, Lucas. Muito obrigado. Então, gente, olha só. Faça isso que eu te pedi, curte o vídeo, compartilha com pessoas, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido a história da Ana, é realmente uma inspiração. Nós vamos compartilhar hoje momentos de que o como servir, além de ser um ato muito bonito, o quanto a gente pode realmente ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida, a poder se sentir mais feliz. E, hoje o bate-papo tá incrível. Então, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, manda perguntas que depois ela responde também, entra lá no canal. Ok? Então, Ana, pra gente poder começar, eu sempre faço a mesma pergunta para as pessoas. Eu queria conhecer um pouco da Ana Paula dos Santos, saber se ela é de Blumenau, se ela não é, de onde ela é, quando que ela nasceu. Eu sei que mulher não gosta de falar muita idade, quantos anos ela tem, o que ela faz. Então, eu sei que a tua vida, né, tu passou por vários momentos na tua vida, desde empreendedora, né, abriu uma empresa, depois vendeu, depois saiu, depois voltou, desde profissional de educação física, agora palestrante, empreendedora social. Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, né, como tudo isso começou, o que você já fez e o que você quer lá na frente. Mas agora eu queria que tu te apresentasse para as pessoas te conhecessem e aí a gente vai batendo um papo. Vamos lá, então. A Ana, como é conhecida por todos, né? Muito difícil as pessoas me chamarem de Ana Paula. Ana Paula é quando a mãe tá brigando, né? A Ana... Verdade. Nasci, sim, em Blumenau. Tenho 38 anos, não tenho problema nenhum em falar disso, né? Sou filha de mais 3 irmãos, sou filha da dona Cida, do seu Manuel, que já é falecido, e tenho mais 3 irmãos homens, e todos mais velhos que eu. E isso fala muito da minha personalidade também, Gia. Ser caçula de 3 homens, né, foi desafiador. Atualmente sou profissional de educação física, na verdade há mais de 15 anos eu sou profissional de educação física e trabalho com programas de qualidade de vida, bem-estar, saúde social nas empresas também há mais de 15 anos. Em paralelo, eu também atuo com ações e projetos sociais.
Mas quando a gente sempre se apresenta com a nossa profissão, né? De praxe, é médico, é professor. E eu não sou só isso, né? Então a profissão acaba sendo o nosso rótulo principal, principalmente quando a gente vai conhecer pessoas que não nos conhecem nem um pouquinho, a gente começa pela profissão. Mas eu sou também, porque é muito difícil separar a profissão do pessoal. Eu sou a mesma pessoa, né? Perfeito. No profissional e no pessoal é a mesma Ana. O que muda são os meus comportamentos. Como eu me comporto em alguns ambientes, né? Como eu me comporto no meu meio social ou no meio corporativo. E na minha trajetória eu fui cada vez mais percebendo isso, como a gente se rotula muito a só eu sou profissional de educação física ou sou empreendedora. Perfeito. E hoje, quando eu converso com as pessoas, né? Quem é você? O que você faz, né? Nossa, eu faço tantas coisas. Eu sou uma trajetória que eu acredito ser incrível, como de tantas outras pessoas, né? Nem mais, nem menos, mas que pra mim é incrível, de muita coragem, de muito apoio de muitas pessoas, né? De muito network, de muita confiança. Eu sou muitas histórias de dores e amores, de ganhos e perdas, né? Perfeito. Muitas lutas. Então, quando a gente fala o que você é, o que você faz, se resumir só a sua profissão, não é que é muito pouco, porque a gente passa muito mais tempo da nossa vida na profissão. Mas não é só. Né? Então a Ana é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa indignada com as coisas que acontecem no mundo, por isso surgiu o empreendimento social também, que está sempre querendo unir pessoas, movimentos, sempre juntar os bolos. Perfeito. Daí surgiu o Conectando, que a gente vai falar mais pra frente, né? Que sempre quer que as pessoas estejam à vontade nos ambientes que elas estão. Então, para mim, se eu estou num ambiente no qual eu vejo que uma pessoa chegou e não está se sentindo confortável, eu gosto de ir lá e fazer essa pessoa ficar à vontade, porque é isso que eu gostaria que fizessem por mim, né? Perfeito. Gosto de tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, não Exato. como eu gostaria de ser tratada, porque pela minha personalidade, meu estilo de vida, para mim pode me tratar de forma muito prática, mas para algumas pessoas a gente precisa de um pouco mais de polimento. Exato. Então eu gosto assim de entender, de conhecer as pessoas para realmente tratar elas como elas gostariam de ser tratadas. Então a Ana não é só profissional de educação física, né? Não é só empreendedora social, tem uma história muito longa aí por trás, junto. Pessoas, né? A Ana é uma soma de pessoas que Perfeito. conhece, de pessoas que acabou de conhecer como o Lucas, e em constante aprendizado para evoluir sempre, né? Que maravilha, eu me conecto com a tua história porque eu também aprendi isso, né, no decorrer da vida. O Giancarlo, ele tem vários papéis, né? Ele é esposo hoje, né, casado com a Juliana, filho da Márcia e do Gilmar, ele é filho, eu sou irmão, eu estou professor, né? Eu estou empresário hoje, eu estou host de um podcast. Então, assim, nós temos vários papéis e é interessante isso, que tu fala, o como é interessante a gente olhar como um ser integral, né? Uma questão sistêmica. Às vezes a gente se rotula muito, eu sou médico, sou veterinário, sou empresário, Então, é meio raso só isso, né? Gente, é muito mais do que isso. Eu sempre digo pros participantes dos meus treinamentos, né? Quem aqui é filho? Pô, todo mundo é filho, né? Todo mundo aqui é filho. Então, assim, qual é o nosso papel como filho? Qual é o nosso papel como irmão? Então, assim, se eu trabalhar só no treinamento de liderança, por exemplo, o líder no trabalho, no profissional, eu tô sendo raso. Porque liderança não é só um trabalho. A liderança ela se aplica em todos os papéis da nossa vida. Como filho, como no condomínio, como um condômino, quando eu vivo num lugar onde tem mais pessoas. Regras, então, né? Eu até lembrando quando tu falou que a gente, né, já se conectou num treinamento e você já foi participante, eu procuro levar isso para os meus programas como algo integral. Então, quando eu vou falar de liderança, quando eu vou falar de oratória, cara, tu não usa oratória só no trabalho. Olha onde é que você está usando oratória. Em algo que é, né, um programa de podcast. Daqui a pouco tu pode usar oratória para vender uma ideia aqui fora. Então, quando tu olha pro ser humano, exatamente como você falou, com vários papéis, tu começa a ter um olhar diferente para tua vida. Então, isso é muito bacana. Mas eu queria saber, quando tu começou a tua faculdade lá atrás, né, olhando um pouco pra Ana lá atrás, até a gente chegar às histórias de hoje e tenho certeza que a gente vai tocar em assuntos bem sensíveis, né, porque eu conheço um pouco do teu trabalho, já fiz alguns projetos sociais, mas sempre digo que quando a gente vê profundidade, né, quando a gente vai para alguns locais do nosso país, quando a gente vai para alguns lugares do mundo, a gente percebe o quanto a gente poderia, o quanto R$1, R$10 pode fazer diferença, né? Uma cesta básica, né? Às vezes pode ser um respiro de um mês para uma família e a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria entender,
Por que tu escolheu educação física? Qual foi a tua experiência com a educação física, né? Por que a Ana resolveu fazer isso? Como é que foi essa jornada? Até tu, né? Eu sei que tu trabalhou numa academia também por muito tempo, depois tu abriu uma academia. Isso. Então, comenta um pouco desse trecho da tua vida pra gente poder entender e começar a instigar e saber onde tudo isso gerou. Sim, é bacana até ter uma visão um pouco mais ampla, Jean. Agora até tá mudando um pouco esse conceito da educação física, principalmente com o EAD. Muitas pessoas que já têm outras profissões, pessoas que têm mais de 30, 40, 50 anos, estão fazendo a faculdade ou outras faculdades, né? Mas em específico eu percebo muita gente migrando para a educação física depois de ter vivenciado um esporte bacana ou fazer parte de uma luta, enfim, e gostar e pensar, poxa, tem um meio um pouco mais fácil para fazer educação física, tá indo para o EAD. A minha história com a educação física veio muito lá atrás, porque muito antes de entrar na educação física, entrar na faculdade, eu tive outras profissões, porque eu comecei a trabalhar muito novinha. Com 9 anos eu já era empreendedora, eu já fazia pulseirinha de miçanga para vender, né? Então, já tinha uma necessidade, né? Já tinha uma escassez na família que precisava todo mundo estar fazendo alguma coisa. Então, eu fazia as pulseirinhas de miçanga. Com 13, fui trabalhar de babá. Com 15 comecei a atuar daí já no âmbito mais de escritório. Trabalhei na Ordem dos Advogados, depois trabalhei em escritório de contabilidade até entrar numa empresa que eu atuei como designer gráfico por 8 anos. Então foi uma empresa que eu fiquei bastante tempo, cresci e evoluí muito. E eu percebia que eu gostava de algumas coisas, mas não de todo o âmbito daquela profissão. Porque eu tinha necessidade de estar com pessoas, mas me mexendo, falando, que só o computador, que só aquela conexão remota, né, de fazer o pedido, produzir o pedido, entregar o pedido, para mim ainda faltava algo, que era o contato mais direto com as pessoas. Então, quando o meu chefe me pedia para ir fazer a visita em algum cliente, que era raríssimo, né, mas quando ele pedia para fazer uma visita, uma entrega, para mim aquilo era a maior realização do dia, porque eu saía de dentro daquela bolha e ia ver pessoas, e ia conversar, mesmo sem ter nenhuma base de oratória, mesmo sem saber falar. De relações humanas, de né? relações. Como quebrar gelo, como... Isso mesmo. Apesar disso tudo, eu sempre fui muito tímida, mas eu sempre fui muito corajosa, porque eu gostava de estar com as pessoas. E nesse meio campo eu fui percebendo que aquele ambiente ali do escritório fechado diariamente não era o que eu queria por muito tempo. Quando eu fui definir no terceirão, todo mundo já sai definido, né? Com o que vai fazer de faculdade. Isso. E eu não tinha definido ainda. E eu decidi esperar mais um ano. Então foi todo mundo para a faculdade e a Ana ficou para trás. Por condições financeiras também, mas por não ter certeza. Eu não podia arriscar fazer uma faculdade que depois de um semestre eu dissesse que não é isso, porque eu não tinha base familiar financeira para arriscar. Então eu tinha que estar muito decidida. Nesse meio campo, a empresa que eu atuava como designer gráfica começou a fazer algumas ações sociais na comunidade Fritz Kegler e Romário Badia, no bairro Fortaleza. E como eu fazia faculdade, o meu chefe falou, tu vai cuidar do evento, né? Tu vai fazer a recreação, tu vai cuidar das crianças, enfim. Quando eu organizei todo esse evento, eles cuidaram de arrecadações, comida, enfim, a parte financeira, e eu organizei o evento que eu fiz, né, que eu abri, que eu peguei um microfone, reuni as crianças para uma gincana e organizei a galera, liderei aquilo ali, né? Eu senti aquele sentimento de eu tô no meu lugar. É isso, né? E aí eu pensei, nossa, é esse tipo de coisa que eu quero fazer. E aí a educação física, ela te leva muito pro meio do personal, do profissional da academia ou profissional da escola. Mas eu sempre vi além disso, eu sempre consegui enxergar isso mais longe. Perfeito. Quando eu me formei, eu entrei na academia, né? Academia que eu trabalhei por muitos anos, e eu me encontrei num ambiente que eu me apaixonei, que foi o ambiente da área fitness, que eram com as mulheres, dança, jump, step, enfim. Eu dava uma infinidade de aulas e me encantava o fato daquelas mulheres virem direto do trabalho às 6 horas da tarde, cheia de bolsa, cansadas, para fazer aquela aula. E aquilo foi crescendo de uma forma exponencial, onde a gente tinha aulas que davam 60 alunas. Olha só. Né? Então eu comecei a perceber, ou elas estão muito desesperadas, ou eu estou fazendo algo muito bacana. Mas como vinham os feedbacks e tudo mais, eu percebi, nossa, eu estou fazendo algo muito bacana. Eu por elas e elas por mim. E aí eu me apaixonei. E ali eu tive a certeza que a educação física foi a minha maior realização pessoal, não profissional. Porque eu tava num ambiente e numa troca de relacionamentos... Que aquilo te deixava em êxtase, né? Plenitude.
E um dia, numa conversa com o Will, tu conhece o Will, né? Que foi um dos meus chefes, num diálogo, ele falou que plenitude não existia. Eu falei, existe, porque eu já senti. Quando tu colocou um palco lá na rua e a gente fez um aulão pro bairro... Perfeito. Pra mim, aquilo ali era plenitude. Quando eu vi aquelas pessoas sorrindo, dançando, isso pra mim foi plenitude. E eu me senti plena quando eu saí daquilo ali. E esse sentimento se reverberou por muito tempo. Por muito tempo atuando em academia e tudo mais, veio a necessidade do... que todo mundo já passou, o reconhecimento. E aí eu não tinha um sonho de abrir um negócio. Eu nunca tive esse sonho de ter uma empresa. Apesar de ter o espírito empreendedora, eu não sonhava em ter o meu negócio próprio. Eu queria fazer lá o meu negócio. Certo. Então, naquela época, faltou uma maturidade, um bom diálogo assertivo para a gente entrar num consenso e talvez eu ser uma sócia daquilo lá. E continuar o meu legado lá em cima, que era lá no 3º andar, era um ambiente que eu projetei na minha cabeça, enfim. Antes daquele prédio ser construído, eu imaginei aquele prédio. Eu imaginei a minha sala de aula. Quando eu nem era formada em educação física. Então, quando construíram, eu fui atrás. Eu insisti até conseguir aquela vaga. E ele teve confiança e eu consegui. E assim foi por 8 anos. E nesse contexto, faltou também do meu lado, né? Chegar e dizer assim, olha só, tudo que eu tô fazendo aqui, eu posso fazer mais. Vamos se associar? Ou me dá mais liberdade? Ou deixa eu conduzir de tal maneira? Perfeito. Então, eu poderia ter feito isso, mas lá ainda com aquela cabecinha do CLT, quero reconhecimento, quero ganhar mais, eu usei um outro lado. Vou abrir o meu negócio para ganhar mais e trabalhar menos. Já ouviu isso, Jean? Já ouvi muito isso. Que burrada, né, Jean? Que ilusão, né? Não é uma burrada, na verdade, é que ilusão, né? Quando você abre o seu negócio... Você trabalha muito mais, né? Você trabalha de domingo a domingo, quando você coloca a cabeça... Não tem mais horário. Quando você vai deitar, você tá pensando em estratégias. Quando tem desafios para serem gerenciados, é você que tem que dar a cara a tapa. Quando a meta do faturamento não atinge, é você que tem que correr atrás para pagar seus funcionários. Tu tem que ter ideias no momento que tu tá sob pressão, tu tá com financiamento, tu tá no banco no vermelho, e você tem que ter ideias, né? Você tem que resolver. Não é o fato de assim, hoje eu não tô bem, eu trabalho até as 6 da tarde e tá tudo certo. Vou pra casa e respeito quem adere isso e tá tudo bem. Mas quando tu é dono de um negócio, deu 6 horas da tarde e tu não resolveu, vai dar 7, vai dar 8, vai dar 9, vai dar 10 horas, vai dar meia-noite, 3 horas da manhã, 4 horas, e às vezes você não vai dormir. Então, às vezes as pessoas têm uma ilusão de que, olha só, ele é dono de empresa. Gente, tá rico. A gente precisa entender, né? E até uma coisa, uma mensagem muito importante agora, tá? Você que tá aí assistindo a gente e você que tem esse desejo, queira entender que existe o ônus e o bônus de todas as escolhas da nossa vida. Existe ônus e existe bônus. É muito simples olhar o jogo da torcida, né? É muito simples olhar as pessoas de fora. A gente não sabe a pressão que o jogador de futebol passa. A gente vê ele errando pênalti, a gente critica, a gente julga, né? A gente vê o time perdendo. Só que da torcida é muito simples a gente ter esse ponto de vista. Então, quando a gente desce pro play, né? Quando a gente realmente vai para esse jogo, as pessoas muitas vezes não entendem, não compreendem por que a pessoa se afasta de muita gente. Por que a pessoa precisa focar no trabalho? A pessoa às vezes entra volta para a caverna para pensar, repensar coisas. A pessoa assume riscos. A pessoa está em xeque com o seu comportamento. Ela nunca vivenciou aquilo, então ninguém aqui às vezes aprendeu a vivenciar um negócio. A gente não teve essa experiência, né? É igual quando tu faz um salto de paraquedas, quando tu vai fazer um mergulho, andar de cavalo pela primeira vez, teu coração vibra, ele começa a acelerar, tu não sabe direito o que aquela experiência está querendo te dizer. Então, aqui vai um negócio muito importante para você que quer empreender, você que realmente quer ter esse olhar. Pense sobre isso, veja, coloque as coisas no papel, veja as pitadas de coragem, veja o que você vai ter que abrir mão e as coisas que vão acontecer a partir desse momento, né? Como a Ana falou, poxa, muitas vezes a gente acha a burrada de a gente achar que, poxa, eu vou sair de CLT, de algo contratado que tá tudo certo, eu tenho clientes, tenho reconhecimento e agora eu vou abrir minha empresa, né? Olha como não estar preparado nos causa uma má impressão das coisas, muitas vezes. E fazer ajustes, né? A falta de diálogo. Porque se tem diálogo, tu consegue fazer os ajustes. Então, lá na época, faltou o diálogo, né? Antes de eu tomar a decisão. E quando eu tomei a decisão, que a gente às vezes toma aquela decisão na dor, né? Então, vai aí uma dica. Não tome decisões nem quando estiver triste, nem quando estiver muito feliz. Calma, né? Se acalma antes de tomar uma decisão. Quando eu tomei a decisão, eu fiz o convite pra Vanessa, que tu também conhece, também foi tua mentorada. E a Vanessa tava no mesmo clímax, assim, na mesma sintonia que eu. E a mensagem foi, vamos abrir um estúdio?
Para trabalhar menos e ganhar mais? Para trabalhar só para nós? Vamos. Tá, não tenho nenhum real. Eu também não. Vamos. Sem conhecimento de gestão nenhum, mas com muita coragem. Uma coisa que a gente sempre teve muito forte, eu e a Vá, a gente sempre foi muito comprometida. Como diria nossos pais, trabalhadeira. A gente sempre foi muito trabalhadeira, né? Então, fiz ali, né, um conceito de uma empresa baseado nas experiências que eu tinha na área administrativa, mas Perfeito. não tem uma administração, não tem, mas tinha muita garra, muita vontade. E aí a gente abriu fazendo empréstimo, enfim. E eu lembro do dia que a gente estava lá, ainda cálculos, e aí eu falei, olha, Vá, se a gente conseguir abrir até tal data, eu tenho mais ou menos umas 10 pessoas que já querem fazer com a gente. E ela se assustou, ela... Meu Deus, a gente já tem público para 10 pessoas sem nem abrir? Nossa, então a gente já deveria ter aberto, não foi nem divulgado. Que é aquilo que eu tava te falando antes. Colegas, conhecidos, parceiros, aquele network que a gente faz pra vida. Certo. São pessoas que vão comprar sempre o teu produto por acreditarem naquilo que tu fez na trajetória. Então, eu já tinha alguns contatos que tinham interesse. Sem contar que, muito consequentemente, muitas alunas da academia acabariam, né, me acompanhando. Sim, exatamente. Acaba... Não todas, por causa do perfil, porque eu abri um estúdio e não uma sala de fitness, né? Mas as que se reconheciam comigo, sim. E aí, nessa trajetória, enfim, abrimos a unidade 1 em 2014. Claro que foi muito importante, muito emocionante, muito trabalhado, né? E, em paralelo, eu fui vivendo outras vivências sociais. Eu já vivi experiências sociais, eu já atuava com algumas conexões pontuais na comunidade, no bairro e tudo mais, mas tudo era muito discreto. Perfeito. Eu acredito que também era discreto por, naquela época, a gente não ter tanta comunicação, não ter as redes sociais, que é tudo imediato. Exato. Talvez por isso que era tão discreto também. E apesar de vir de uma família também humilde, né? Minha mãe separada, quando eu tinha 6 anos, 4 filhos, faxineira, enfim, eu achava que eu conhecia a pobreza, porque nós crescemos com a pobreza, com a escassez. Mas, na verdade, a gente tinha todas as necessidades básicas garantidas, né? Perfeito. E o mínimo para viver. Não tinha tudo o que gostaria, mas tinha tudo o que precisava. Perfeito. E na época que eu ainda não era formada, depois de fazer essas ações de Natal pela empresa que eu era designer gráfica, as mulheres da comunidade no qual a gente fez o evento me perguntaram se eu não daria uma aula de ginástica para elas, Olha que de legal. forma voluntária ou para as crianças. E eu topei, eu nem pensei muito, eu topei. E aí eu atuei nessa comunidade por 2 anos, aos sábados dando aula de ginástica, de dança para as crianças e ginástica para as mulheres. E ali eu conheci a pobreza de periferia, que eu não conhecia pessoalmente, eu ainda era jovem, tinha 20 anos, né? Então ali eu conheci um pouco mais de perto a periferia. De criança vim pra aula sujinha, sem se alimentar, com aquela roupinha que usou a semana toda, com o olhinho ainda com a ramelinha, cabelo oleoso, aquela criança descuidada por falta, né? Pela miséria. Então, a gente fez um movimento para acolher essas crianças nos sábados e tudo mais. Esse movimento durou por 2 anos, porque eu também tinha meus projetos pessoais. Queria Perfeito. fazer minha pós-graduação, tinha as correrias de TCC e tudo mais. Infelizmente, tive que abrir mão desse movimento pontual. E ali eu continuei fazendo conexões por Blumenau, mas de forma bem pontual. Aparecia uma demanda, ajudava e tudo mais. Depois de muitos anos, lá em 2018, que veio essa coisa do ir para a África. Não foi um sonho. Nunca romantizei viajar para a África, nunca estudei sobre, nunca me aprofundei. O que eu sabia era aquilo que vocês também já devem ter visto na TV. Sim. Antigamente existia um sensacionalismo, hoje em dia nem passa mais reportagens desse aspecto. Mas mostrava aquelas imagens deles virando caminhão de arroz no chão e as pessoas comendo Perfeito. dessa maneira, né? Então eu tinha lembrança disso. E num domingo à noite, mexendo no Instagram, vi uma postagem da Fraternidade Sem Fronteiras que mexeu comigo. Pensei, eu vou apadrinhar esse projeto. Parece um projeto de confiança, gostei. No dia seguinte, apadrinhei. E aí tinha uma pergunta, quer ser um caravaneiro? Aquilo já me deu uma coceirinha, eu já gostava de viajar, vamos juntar aí o útil ao agradável. E aí eu decidi, então, me inscrever para uma caravana. Só que eu me inscrevi para uma caravana para 1 ano e meio depois do dia que eu me inscrevi. Então, eu me inscrevi em novembro de 2017 Certo. para ir numa caravana de fevereiro de 2019. Então, eu dei um tempo, por quê? Para eu ter tempo hábil para levantar fundos Perfeito. para ir nessa caravana, porque o caravaneiro tem que bancar a sua viagem. Certo. Ele tem que pagar sua hospedagem, sua alimentação e seus translados. Então foi assim, e eu não contei para muitas pessoas, ficou uma coisa bem baixo, porque eu não tinha certeza se isso ia dar mesmo, se iam me chamar, se eu ia ser selecionada. Enfim, o ano virou em março
eu recebi num domingo à noite uma mensagem que eu tava num grupo de caravaneiros pra junho. E eu pensei, tem algo de errado aí, eu tô lá pra fevereiro, não é hora ainda, né? E aí eu fiz uma pergunta, estar nesse grupo é porque foi selecionada pro grupo de junho? Aí a mulher, né, a coordenadora, sim, você está selecionada pra junho. E aí o meu mundo desabou. Porque eu não tinha condições financeiras de pagar a passagem aérea, que é caríssima, né? De São Paulo à África, né? Moçambique, mais precisamente, capital Maputo. E também porque eu tinha uma funcionária grávida, a Carol, né? E o nosso grupo de colaboradores é muito pequeno, porque são estúdios, né? São 2 estúdios. Então, eu fiquei muito apreensiva com o que eu ia fazer. E aí, em casa, né? Na época, eu ainda tinha meu relacionamento com o Marlon. Falei, e aí? Daí ele falou, só vai. Se é pra ir agora, é porque é hora de você ir. Olha só. Como? Comentei com um outro e uma pessoa deu uma ideia. Faz uma rifa. Falei, gente, fazer uma rifa... pra eu ir pra África, a galera não vai abraçar isso aí, né? Tipo, o desejo é da Ana, o que eu tenho a ver com isso? E aí eu me surpreendi com os seres humanos. Olha só. Que foi um movimento incrível, Jean, assim, ó, de pessoas doando coisas pra rifa, muitos produtos, muitos objetos, enfim, teve de tudo um pouco. E os alunos pegando as folhas de rifa pra ser vendida. Então a galera pegando folha, querendo vender ou comprando a folha inteira pra me ajudar. E eu tinha uma meta de atingir a passagem aérea. Que a partir do momento que atingisse a passagem aérea, eu abortava a rifa e já fazia o sorteio. Perfeito. E deu, né? Atingimos a meta da passagem. Mas muitas pessoas ainda queriam comprar. E aí eu decidi não vender mais. E aí a galera fala, poxa, continua vendendo pra te ter dinheiro pra levar pra lá e tudo mais, né? Só que como eu ia lá descobrir como que as coisas aconteciam, eu me senti insegura de ir com dinheiro a mais, né? Então eu pensei, não, vamos ficar naquilo que foi elaborado. E pra minha surpresa, o que aconteceu quando eu viajei? Eu recebi muitas doações, principalmente de roupa. Fui com muita bagagem extra e eu percebi que essas pessoas viajaram comigo pra África. Olha que legal. E isso foi o incrível, né? Além de tudo que aconteceu lá, essas pessoas estarem comigo na bagagem, orando, torcendo, pedindo como eu estava, como é que estava sendo lá, pedindo feedback, pedindo fotos, vídeos, enfim, aquela comprovação social que todo mundo quer fazer parte. E aí, como é que tá, né? Exatamente. Chegou... Fotos, né? Entender a realidade, por que é assim. Então, a partir do momento que eu entrei no projeto, entendi como o projeto atuava, o que acontecia, por que não tinha água, por que não tinha alimentação, casa, enfim. Então, eu conheci tudo, entendi tudo. E eu sempre digo que o trabalho de um caravaneiro social, ele começa quando ele volta para casa. Porque quando ele volta, ele se conecta com os deles. A responsabilidade aumenta, e põe né? todo mundo para trabalhar. Ou apadrinhar, ou ajudar mais com doações, enfim. E é claro que as experiências lá foram incríveis e muitas delas, né, eu trago hoje nas palestras como forma de analogia às situações que acontecem no nosso dia a dia e meio corporativo. Porque o senso de comunidade lá, o do servir, é muito forte e muito bonito. E quase não tem comparação, porque todo mundo vive igual. Perfeito. E aí eu consigo trazer muita referência para nós aqui, muita analogia de como a gente vive, por que a gente faz assim, por que a gente atua dessa maneira, por que alguns comportamentos são feitos dessa maneira. Então consigo trazer essa comparação, essa analogia. Um mês que eu cheguei da África, minha coordenadora me chamou para ir para Roraima, porque ainda tá, né, tendo toda essa crise política na Venezuela. E Roraima é o estado que mais recebe venezuelanos refugiados. E aí a fraternidade montou um abrigo de refugiados. E ela me convidou para trabalhar lá, viu talvez algum potencial na liderança, enfim, mas para trabalhar com algo de... como é que fala? De artesanato, para levar alguma coisa, para ensinar as pessoas a produzirem algo, para tentar vender nas feirinhas da cidade. Aí, Ana Paula entende o que de artesanato, né, meu Deus? Sou da educação física, velho. Mas eu lembrei que uma vez lá, quando eu era criancinha, na minha época de empreendedora, a minha avó ensinou a fazer florzinha de fuxico e tudo mais. Eu preparei o material e levei isso. E aí recebi mais um monte de doações de linha, tecido, fui com a mala cheia. Então o foco era eu trabalhar com o artesanato, com as mulheres e os homens também, as crianças, para produzirem decorações, né, enfeites para vender. Mas num dos dias eu fiquei encarregada pelas entrevistas dos refugiados. E ali para mim, essa caravana para mim foi muito pesada, muito mais pesada que a da Venezuela, mesmo sendo aqui.
Para mim, ele teve um fator muito decisivo. Quando eu fui entrevistar as famílias para fazer um cadastro, para entender as aptidões deles, no que eles atuavam, né, na Venezuela, e o que eles estavam dispostos a fazer aqui, eu me deparei com pessoas como a gente, que tem senso de comparação. Perfeito. Pessoas que moravam em boas casas, tinham cargos. Eu entrevistei um cara que ele era o âncora do jornalismo da Venezuela. Então, se a gente for comparar aqui, era o nosso William Bonner. Sim. Né? Engenheiros, médicos, estavam todos dormindo em barraca no abrigo, porque esses ainda conseguiram abrigo. Milhares ainda estavam na rua. E aí, quando eu entrevistava eles e perguntava, o que você está disposto a fazer? Qualquer coisa. Meu Deus. Gari, limpeza, nananã, né? Qualquer coisa, construção civil, enfim, auxiliar, eles estavam dispostos a qualquer coisa para começar a vida deles aqui. E a meta do projeto é interiorizar esses refugiados, né? É aos poucos ir trazendo para as cidades mais interiorizadas do Brasil para não ter esse congestionamento lá em Roraima, em Manaus, né? Em Pacaraíma, que são as cidades, Boa Vista, que estão mais congestionadas. E ali, para mim, foi muito desafiador essa caravana por conta dessa energia pesada. Dessas pessoas que vieram com um senso de que já viveu uma vida boa, que já conquistou, que prosperou, que atingiu seus sonhos, e tudo foi tirado por conta de uma crise política. E eu fiquei muito com a reflexão, né? E se isso acontece aqui? Para onde a gente vai? Vamos para o Uruguai? Vamos para o Paraguai? Vamos para a Argentina? Como a gente vai ser recebidos lá? Como a gente vai ser acolhidos e interiorizados lá? Então, eu refleti muito sobre isso. Foi tão pesada essa caravana, Jean, que eu passei mal, desmaiei, porque era uma pressão emocional muito forte. E eu sou casca grossa, mas ali foi bem complicado. Voltei, conectei mais pessoas a apoiarem esse projeto e aí fui pro sertão, né? Que daí é o meu xodozinho, né? E aí pro sertão de Canudos, já ouviu falar nessa cidade? Canudos? Canudos é uma cidade pós-apocalíptica, né? Onde aconteceu a Guerra de Canudos com Antônio Conselheiro. E a cidade tá praticamente do mesmo jeito pós-guerra, assim. Uma cidade muito pobre, que não tem emprego. E a quilômetros da área mais central da cidade existem várias comunidades sertanejas. Eu atuei na comunidade Rio do Vigário, onde para chegar na comunidade tu atravessa de carro um rio que tá seco. Então imagina tu atravessar o rio Itajaiaçu de carro. É uma coisa bem sinistra assim, né? Sim. E então chegando lá a gente tem uma comunidade que parece um pedaço da África. Onde é tudo de terra, não tem água, casas de barro e taipa, não tem energia elétrica, educação escassa, não tem produção agrícola, não tem nada. Eles sobrevivem com o mínimo da Bolsa Família para conseguir comprar o cuscuz, o café, um azeite, né? E com o projeto, nesses últimos anos, isso mudou muito, né? O projeto Retratos de Esperança que atua lá. Então, foi cavado poço, foi feito granja, foi feito agronegócio. Então, as pessoas agora plantam porque tem como irrigar a terra, né? Perfeito. Tem contraturno para as crianças, tem atividades físicas, que eu implantei o projeto Movimenta Sertão para as mulheres e para os homens. E uma informação muito bacana que acontece, que na segunda vez que eu fui para o sertão, deu a louca, inventei dar um aulão de dança para a mulherada. Vamos dar um aulão de dança. E elas gostaram. E aí elas passaram a fazer a dança, a caminhada e o futebol. Só que daí eu criei um problema também para elas, porque elas não tinham calçado adequado. Ou era descalço, ou era de chinelo, ou sapatilha velha. E aí virou o Movimenta Sertão, o nome desse projeto dentro do projeto. Vim para Blumenau com desafio. E aí, quem vai me ajudar a doar tênis para essa galera? E não me surpreende, né, que em 15 dias a gente arrecadou um monte de tênis. Olha que legal. Conseguimos transporte grátis, não sei quem fez, uma amiga conectou. É uma história muito bonita, assim, encaixotei tudo. Alguém pegou na minha casa, entregou em Joinville. Olha só. Um outro alguém pegou em Joinville e levou para Curitiba. Um outro anjo que eu não sei quem deixou em São Paulo. Um outro deixou isso em Brasília. E a coisa foi acontecendo. Chegou em Salvador, a coordenadora que mora mais perto de Salvador pegou, deixou em Canudos. E a minha amiga Grazi, que estava vivendo lá no sertão, fez a entrega para as mulheres, aí filmou, tirou foto e mandou. E aí quando eu mandei nos grupos que apoiaram, as pessoas verem aquelas mulheres, aquelas crianças usando os calçados que ou era dela, ou ela já correu uma maratona com aquele tênis, ou era de um filho, ou tinha uma história, ou foi o primeiro tênis, foi emocionante. Porque a gente não simplesmente chegou lá e fez a entrega. Na verdade, quem fez, eles esperaram eu chegar no sertão para fazer a entrega. Né? Então, a primeira entrega é eu que fiz. E antes de entregar, eu contei uma história para as mulheres do sertão, uma história de valor.
que esses tênis não eram coisas que foram doadas por pessoas que não queriam mais. Eram histórias de pessoas. Eu fui contando uma por uma que eu lembrava. Falei, ó, esse tênis aqui é de uma aluna minha que fez o primeiro 21 dela. Essa aluna hoje é proprietária do estúdio. Ela comprou a minha parte do estúdio. É uma pessoa muito importante pra mim. Esse tênis aqui é de um filho de uma aluna que já faleceu. E eu fui trazendo esse contexto para as mulheres também entenderem o valor daquele objeto ter chegado lá e do quanto caminhou para chegar lá, né? Para elas se sentirem assim, poxa, eles não doaram só as coisas que eles não querem mais. São coisas que têm valor afetivo e foi incrível. Com isso, os homens também quiseram, né? Porque eles jogam futebol, fazem os passeios deles. Fizemos a campanha para os homens. Lá foi mais 3 caixas de tênis para os homens. Daí a Grazi, que estava lá, fez uma live comigo. Contei a história também, né? Do pertencimento, das doações, do valor. E foi um movimento incrível. Ali, se eu tinha dúvida ainda do poder da conexão, conectar um a um, eu tive bem claro que é algo que funciona e funciona muito bem. Pro Sertão eu fui 5 vezes já, né? Algumas em caravanas e outras eu fui sozinha, porque com a pandemia as caravanas foram canceladas. Perfeito. Então, como eu sou coordenadora do projeto, eu posso, quando quiser, eu tenho acesso livre, né? E é mais uma das experiências que eu trago pra cá. Porque daí agora, nos últimos 2 anos, principalmente, as experiências ficaram mais aqui. E seria difícil eu contar todas as experiências hoje, né, Jean? Mas num contexto geral, o que eu percebi é que, assim, ó, tem muita gente querendo fazer alguma coisa, querendo ajudar e não sabe como. Exato. E às vezes não tem coragem para entrar num movimento, mas quer ajudar. Perfeito. E tem muita gente precisando. Então a gente só tem que sempre bater no ponto de equilíbrio desses dois. Isso. E foi isso que começou a acontecer depois que eu fui para as caravanas, que as pessoas, que com a internet e tudo mais, trouxe visibilidade dos movimentos. Então falou e tem roupa para doar, tem calçado, lembram da Ana. Falou de uma família que precisa de ajuda, lembram da Ana. Então eu recebo na mesma proporção pedidos de ajuda com pedidos de doação. Só que o assistencialismo, esse ato de doar, né, cesta básica, roupa, ele é importante por um certo momento. Mas a médio e longo prazo, a gente tem que transformar socialmente. Exato. Para aquela comunidade conseguir ser autossustentável. Uma sustentabilidade. Ou para aquela família, né, que a gente está dando assistencialismo, a gente tem que apoiar de maneira a conectá-los às condições básicas que eles têm direito. Perfeito. Então, tem muitas famílias que, por mais que tenha CREAS, CRAS, não estão bem orientados de tudo e aonde eles podem chegar. Exatamente. E é aí que a gente entra quando faz uma visita, quando conversa, quando pergunta o que precisa. E aí, nesse bololô todo, a gente já conseguiu juntos, né? Porque não é só a Ana, eu sei que eu tô lá na frente e puxo o bonde, né? Mas são muitas pessoas, transformar a vida de muitas pessoas socialmente, né? Então, pessoas que hoje estão trabalhando, que os filhos estão na escola, que mudaram o contexto, que se mudaram de área. Que acreditaram na vida de novo, né? Exatamente. E acreditaram porque alguém entrou na casa deles, olhou no olho, pegou na mão e fez primeiro o assistencialismo. Perfeito. Porque como que uma pessoa vai se animar em procurar um emprego se ela não tem 4 filhos doentes, não tem um item de higiene adequado para arrumar o seu cabelo, exatamente, não tem uma roupa adequada, um calçado e nenhum diálogo que não é sobre empoderamento. Não. Um diálogo de perspectiva. Perfeito. Né? De dizer para ele, ó, nesse local é bom que você compareça dessa maneira, que você chegue tantos minutos antes, que você se informe aonde você está indo antes de sentar com o gestor para fazer uma entrevista. Exato. Então, todo esse trabalho a gente faz quando conversa. Há um tempo atrás eu recebi uma... Não foi uma crítica, foi uma sugestão que eu deveria fazer uma tabela e quantificar todas essas famílias que já foram ajudadas. E dessas que do assistencialismo já foram transformadas. Que existe uma linha que segue junta, né? De pessoas com assistencialismo e de quantas já foram transformadas socialmente e não precisam mais do nosso apoio. E que viraram nossos amigos, contatos, digamos assim, né? E pessoas que hoje se sustentam, né? E isso, que tem uma vida autossustentável, bem isso. E eu percebi que não, pra mim isso não faz sentido. Me pergunta onde mora a Joaninha que eu te levo lá. Me pergunta quantos filhos a Mariazinha tem, o que eles fazem que eu vou saber te dizer. Me pergunta o telefone da Gabi que tem 3 filhos que eu vou te dar. Me pergunta o que tá faltando na família do Garcia que eu vou saber. Eles não são números pra mim. Entendi. Eles são famílias, eles são pessoas. Então eu sempre gostei, eu, a Kelly, que é meu braço nas caravanas, de entrar dentro da casa deles primeiro com a autorização deles, com o convite deles. Tomar um café, se eles oferecerem, claro, às vezes a gente até leva alguma coisa. E a primeira coisa
olhar no olho e perguntar: o que vocês querem? O que vocês precisam? Perfeito. Porque no começo a gente chegava com aquele monte de doação, jogando dentro da empresa, dentro da casa da pessoa, sem saber se era isso realmente que ele precisava. Uhum. E com a maturidade, com as experiências, a gente foi criando regras para nossa caravana. Não entrar de óculos de sol. Ah, sim. Ter muito cuidado, não ser negligente com a gente no local que a gente vai acessar. A própria comunicação, né? A comunicação, exatamente, de igual para igual, né? Sempre descontraindo, pegar na mão. Muito cuidado também se o nosso carro acessa o local, se informar antes, que a gente já passou alguns perrengues de carro não acessar, de ter que andar na noite por vielas perigosas. Então, tudo foram falhas que depois que a gente acertou, a gente viu como funciona. Mas o principal que eu e a Kelly, a gente sempre conversa é entender que a gente está indo na casa de uma pessoa que precisa sim de ajuda, que pediu ajuda, mas que primeiro é o que você precisa e o que você quer. Não fazer o que a gente acha de melhor para eles. Perfeito. Porque a gente tem um outro estilo de vida, a gente tem outros sonhos. Então, entender isso e aí entrar com o assistencialismo. E do assistencialismo migrar para transformação social. E a gente tem vários cases de transformação social que são incríveis, assim. E a meta é potencializar isso, sabe, Jean? Principalmente agora com esse caminho que eu tô trilhando com as palestras, conectar mais pessoas, né? Despertar e conectar mais pessoas, né? Como é legal, né? Tu sabe também que a gente tem um braço, né, social, a gente Sim. também nos finais dos programas, com os clientes, eu também procuro conhecer projetos sociais há mais de 10 anos já. Tive a oportunidade de me desconstruir em relação a isso, eu tive que quebrar muitas crenças, né, porque a gente vai nascendo a vida fora dessa realidade, é uma realidade tão próxima da gente, a 5 quilômetros no raio da tua casa tem alguém passando fome. Uhum. Tá, mas Jean, como assim? Blumenau é uma cidade tão rica, tão... Não, gente, tem alguém passando dificuldade aqui na nossa cidade. Tem alguém, nesse exato momento tem uma mulher sendo agredida, né? Nesse exato momento tem uma pessoa usando drogas, né? Isso. Porque desistiu da vida. Então, a gente tem problemas sociais hoje e muitas vezes eu acredito que a gente vira a cara para isso. Uhum. A gente prefere escolher não olhar para isso. Não é problema meu, né? Muito disso, né? Agora tem uma campanha, esses dias eu vi até, acho que tava vendo o futebol, que foi agora, né? Corinthians e Palmeiras, aí apareceu no Campeonato Paulista assim, a violência contra a mulher é problema meu. Né? Eu vi que tá invertendo esse jogo, né? Tinha aquela coisa assim, lugar de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Cara, como assim? Peraí, tá rolando leis agora de síndicos, tem que avisar as pessoas quando tem briga dentro de casa. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo dia você passa por um problema social, seja lá onde for. Tu vai ver uma pessoa na sinaleira, tu vai ver uma pessoa dormindo numa marquise, na ponte que você passa todos os dias, provavelmente tem alguém que dorme ali embaixo todos os dias. Gente, quando eu comecei a entrar nesse mundo, quando eu comecei a sair um pouco, quando eu parei de me preocupar só comigo, sabe aquela vida assim que tu olha só pra tua vida e tu fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Foi ali que eu tive um dos maiores insights da minha vida. Foi ali que eu olhei e falei assim, cara, peraí, existe um mundo gigantesco fora do meu telhado, fora dos meus olhos, da minha vivência, do meu ar-condicionado, da minha cama, do meu banho quente, do meu café que eu tomo, sabe? Quando eu comecei a desconstruir isso, veio uma transformação interna gigantesca. Veio uma maturidade, isso né? Veio uma questão de humanidade dentro da gente, que só vivenciando muitas vezes é que você olha o quanto 4 refeições por dia é bacana, café, almoço, café da tarde, janta, ou enfim, né? O quanto um banho quente todo dia é valoroso, o quanto uma cama confortável, o quanto você tem internet, informação e diversão a hora que você quiser, o quanto a gente tem tudo. E muitas vezes quando tu vai fazer uma ação social, tu te emociona e cai por terra tudo que tu tinha dentro de ti, porque tu fala, meu Deus, cara, tem alguém ainda acreditando em alguma coisa nesse movimento. Né? Eu já cheguei a fazer um trabalho social, eu não fui ainda para a África, nem para o sertão, já fiz um trabalho social aqui muito regionalizado, até quero mandar um abraço aqui e quero parabenizar o projeto que o Rotary, né, que o Rotaract, que essas instituições fazem, né, em prol da né, os Lions, em prol da sociedade.
Tem potência, né? Tem Um projeto que tem potência. Isso, tem potência. E outros projetos aqui, fica aqui o meu agradecimento, o meu parabéns, porque ali foi né, até contando um case, teve uma vez que a gente fez o Natal Mais Feliz, que foi, eu nunca me esqueço, foi ali na época do Natal, dezembro, a gente passou um final de semana todo fazendo cachorro quente, misto quente, bolo, café, juntamos tudo dentro de carros, voluntários 100%, né? Pessoas que tinham condições também, apoiadores, né? E a gente saiu por Blumenau com cobertor e um kitzinho para doar para os moradores de rua. Uhum. E nessas conversas, nessas abordagens, a gente aproveitava para conversar com eles, saber um pouco da história deles, né? Não aquela coisa assim de, eu tô aqui fazendo uma pesquisa. Não é isso. Sim. É poder... De igual para igual. Ouvir eles. Uhum. Ouvir eles, sabe? Tomando um café, comendo um sanduíche, dando um presentinho de Natal, um panetone, sabe? Enfim, né? E aí, poxa, aquele momento ali, cara, tu larga a tua história e tu te conecta com uma história. E ouve. Só ouve. Só aquele ouve e momento, sente, quando né? tu vê assim, aquela pessoa que às vezes tá suja, que às vezes tá carregando um carrinho de latinha de papelão para ganhar R$10 por semana, R$25 por semana para poder tomar água, para poder comer e contar com a sorte dia após dia. Aquele momento ali, internamente me conectou comigo mesmo. Sim. Porque, Ana, não tem para mim agora reclamação por coisa boba. Uhum. Eu aprendi a lidar e sempre quando vem um desafio agora na minha vida, me vem memórias e me vem histórias que eu falo assim, Jean, peraí, velho. Não é nada. Isso aí não é nada. Nada. Você vai ficar hoje sem almoçar, você vai perder o jantar hoje, você vai, né? Não... Tá tudo bem, sabe? Então assim, quando amanhã tá garantido, né, Jean? Isso, e aí entra uma coisa muito importante que eu escutei lá no Nordeste agora, na minha viagem da Lua de Mel, que eu fui pra lá, eu conversei com um bugueiro, né? Esses rapazes que carregam a gente nas viagens, né? E assim, eu me conectei com ele a ponto dele me convidar à noite pra ir na casa dele jantar lá. É demais, eles são demais. Ele falou assim, não, hoje à noite, se tu quiser, nós fizemos um arroz, um feijão, vá lá em casa, a gente... E aí eu comecei a conversar com ele sobre isso. E ele falou o seguinte, ele falou o meu nome nessa frase, falou assim, Jean, a gente não consegue pensar a longo prazo aqui. É um dia de cada vez. Isso eu vivi muito no sertão. Eu vivo... Cara, no máximo até semana que vem. Eu tô aqui hoje com você vai me pagar, eu tenho um consórcio aqui dos bugs que eu tenho que fazer o repasse, mas hoje depois daqui eu tenho que ir no mercado, eu tenho 4 filhos em casa, minha esposa tá desempregada, e ele vive uma vida, no máximo, pensando na semana que vem. Isso sem contar, Ana, um incidente de doença, um acidente que pode acontecer, um equipamento que estraga, o bug dele, alguma coisa que ele financia, ou, enfim, uma semanada de chuva, a gente sabe que é difícil, mas vai que acontece alguma coisa climática. Então, aquilo ali, né, quando a gente tava ali curtindo os resorts, curtindo as nossas férias, nossa, eu e a Ju, eu e minha esposa, a gente conversou muito sobre isso. Né? Ao mesmo tempo que no lado direito tinha um resort 5 estrelas, que a gente tinha mais de 10 refeições por dia, no outro lado da rua tinha uma extrema pobreza. Sim. De crianças não vêm pedir dinheiro, vêm pedir água. Sim. Percebe? Sim. Então assim, Jean, tu tá falando agora de diferença social, eu tô falando o quanto nós podemos contribuir. E muitas vezes eu falo pra você, desde quando eu trabalhei com política, e eu tive a oportunidade de trabalhar com política, né, de coordenar uma campanha, da gente ganhar uma campanha, de trabalhar como chefe de gabinete, fazer um trabalho exímio, exemplo, né, e entender que quem trabalha com política hoje pode fazer um trabalho sério. Através da política a gente pode transformar o nosso país. Mas eu sempre digo pro empresário que eu atendo hoje como consultoria, como treinamento, que você não precisa esperar a política para ajudar. Disso. A gente não precisa depender da política para transformar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso condomínio. Isso mesmo. Dentro do nosso condomínio tem pessoas às vezes que prestam serviços de limpeza, que são contratados por empresas, por exemplo, que estão passando necessidade. Isso eu falo pelo meu próprio condomínio, a gente, né, muitas vezes sabe da dificuldade que essas pessoas vêm do Nordeste muitas vezes, ou vêm de outros países até, e estão trabalhando numa área de serviço dessa, e estão passando dificuldade dentro do teu condomínio. E muitas vezes sendo menos valorizada por não serem daqui. Né? Existe uma separação social do Sul com o Nordeste que é muito forte. Que não adianta a gente dizer que não, que existe, né? Com todas as vezes que eu fui pra lá, sim, o ritmo deles é muito diferente do nosso. Mas eles são ótimos solucionadores de problemas. Ótimos. Isso pra mim me encanta o coração. Só que em outro ritmo. Aqui a gente tem um ritmo pra agora. E aí eu te pergunto uma coisa.
Será que nós estamos certos? Será Existe um ponto aí, né, de convergência. Quando eu fiquei lá 10 dias sozinha, que eu fiquei com eles mesmo, dentro da comunidade, não era caravana, vivi os 10 dias organicamente com eles, que foi a última visita que eu fiz, eu percebi algo muito claro. Primeiro, contexto orgânico, né? De acordar quando o sol nasce. Primeiro que as pessoas a maioria não sabem ler, os adultos não sabem ver a hora, né? Muitos nem têm acesso à hora, um ou outro tem celular. E então eles acordam realmente com o cantar do galo e das cabras com o balanço do sininho. E isso é 4h30, 5 horas, não foi muito fácil pra mim, né? Mas estamos lá, viemos pra isso, né? Então ali começa... Uma mudança cultural, né? Isso, começa o início do dia dessas pessoas. Essas pessoas não têm emprego mesmo, né? Tem bicos eventualmente, porque não existe uma indústria, não existe uma grande empresa na cidade, é muito longe e tudo mais. Então essas pessoas levantam, fazem suas higienes, jogam pedaços de palma para as cabras vão passear igual cachorro, elas abrem a porteira, as cabras saem, vão para os matagal lá catar a palma para comer. Faz a higiene das crianças, come um cuscuz quando tem, toma um café mega adoçado, que é o que vem na cesta básica, né? Então, tanto que as mulheres têm índice de diabetes altíssimo lá. Eu fiz a triagem, né? De hipertensão e diabetes. A maioria das mulheres tem diabetes. Por quê? Porque a alimentação não é variada e eles tomam muito café com muito açúcar. É uma maneira de tapear, né? De tomar algo doce, digamos assim. E aí, com toda a calma, eles se organizam sua casinha, vai bater uma roupa na pedra. Vai ter uma tia. A Ana tá aí. Dia de cada vez. Dia de cada vez. A Ana tá aí. A Ana vai dar aula de alongamento todo dia às 8 horas. 8h15 chega uma, 8h30 outra. Quando dá 9 horas, chegou umas 10 mulheres. E eu tive que me acostumar a esperar, por mais que por dentro aquele meu jeito controlador tava assim, era 8 horas, era pra estar aqui. Eles não têm hora. Eles vêm no ritmo do cotidiano da casa. Perfeito, a rotina deles. E vão descendo e falando, vamos lá na Ana, tem alongamento na Ana, Perfeito. Matilde, vamos na Ana, e vai passando e vem vindo, chega ali a mulherada. E ali a gente faz a nossa atividade e eu digo, meninas, hoje, 4h30 é o nosso futebol, o nosso campeonato de futebol, comuniquem as outras meninas, é o jeito de comunicação. Quando a gente era adolescente, que não tinha celular, como é que ia pras festinhas de garagem? Perfeito. Era no boca a boca, era na escola e funcionava, bombava, né? É isso aí. Então lá eles estão vivendo nessa era ainda. E aí elas vão pra casa às 9h pouco da manhã, de casa em casa, elas vão lá, a Ana vai dar o futebol, a Ana vai dar futebol, e vai indo. E aí 4h30 se organiza na frente da casa da nega, que é o point, digamos, né? A gente chama do Bar Pacifica, que todo mundo fica lá, a gente deu até um nome pro bar dela, é o Bar Pacifica. E ali todo mundo se encontra, mas demora, quando é quase 6 horas chega todo mundo. Perfeito. E aí aquilo dentro de mim, né, Jean? O meu, né, minha essa coisa... diferença cultural é interessante. E essa coisa do sulista, né, de produção, e vamos. lá. E aí eu pensei, calma, eu vou entrar no ritmo deles. Fomos, fizemos o futebol, deu tudo certo, o sol foi se pondo, é hora de ir pra casa. É assim que eles vivem. Vão pra casa fazer higiene, o sol baixou, dormir. Comer e dormir. E aí eu também fui pro meu cantinho, meu alojamento e dormi. E ali nesses 10 dias, a cada dia... Um de cada vez eu fui diminuindo a minha ansiedade. Olha só. Um de cada vez eu fui me habituando a essa rotina, que é um ritmo... Esse ritmo. Cartesiano, acho que se chama, né? Quando tu vai pelo ciclo do sol. Até posso estar falando errado, mas eu acho que é essa palavra, essa expressão. E nos últimos dias estava o quê? Incrível pra mim. Eu tava vivendo de uma forma maravilhosa. Agora, né? Exatamente. Então eu tava sentindo... O presente. Futebol é só 4h30 da tarde. Vamos cuidar disso agora? Perfeito. Quem veio, veio. A Doninha não foi chamada. Tudo bem, ela vem na de amanhã. Tudo dá. Nada é tão importante que não possa ser feito amanhã. Aqui já é diferente. Aqui é tudo pra hoje, é tudo pra ontem. E isso muitas vezes nos adoece ou nos frustra. Então hoje, cada vez mais eu tô tentando achar equilíbrio nesses dois tipos culturais. Essas vivências que eu trago de lá e também aqui, nas famílias que eu vivo aqui, a maioria também não tem senso de pressa, senso de urgência como nós temos. A maioria não tem, porque geralmente vem de outras regiões também. Então eu tô tentando ficar num ponto de equilíbrio entre os dois. Uma vez eu acolhi uma família de venezuelanos, a gente conseguiu residência, tudo, eles apareceram na igreja e acolhemos eles.
Eu fiquei como responsável, eu visitava eles quase todo dia pra ver se tudo tava dando certo. Até que um dia o Miguel, quando eu sentei pra tomar um café com ele, ele falou assim, em espanhol, né? Você é muito ansiosa? Daí eu falei, me fazendo, né? Não, por quê? Não, porque você sempre chega com muita pressa, batendo a chave, soltando a bolsa, mexendo na chave, mexendo no celular. Falei, não, que tem algumas coisas pra ver do trabalho e tal, né? Não, você é muito, muito ansiosa. Se acalme, vamos tomar um café. Ele me freou. Então, assim, eu não tinha por que estar ansiosa naquele momento, mas tu vem da rua, tu vem do Whats, tu vem do trânsito, com respostas que tu tinha que dar, e muitas coisas tu deixou no meio do caminho, depois eu respondo, vou primeiro. E aí eu vim pra casa pensando isso. Uma outra situação que aconteceu dessa família de venezuelanos, que é legal pontuar, muitas pessoas se envolveram em ajudar com o Pix pra gente conseguir alugar um lugar pra eles. E aí ele conseguiu um trabalho e tudo mais. Mas ainda na primeira semana que eles estavam em Blumenau, já acolhidos, eles já fazendo alguns bicos, já vendo creche pra menininha, uma pessoa encontrou eles num semáforo pedindo dinheiro, lá perto da Vila Germânica. Olha só. E aí choveu o WhatsApp em mim. Como se eu fosse culpada ou como não deveria ter ajudado eles, né? Choveu o WhatsApp de gente dizendo, poxa, Ana, tu fez esse movimento todo, a gente conseguiu alugar um lugar para essa família e eles estão lá pedindo dinheiro no semáforo e tudo mais, né? E aí eu fiquei angustiada e fui lá ter uma conversa com ele e tudo mais. Eu falei, Miguel, poxa, vocês estão precisando de alguma coisa? Porque alguns amigos me disseram que te encontraram no semáforo pedindo dinheiro. Aí ele falou, sim, mas qual é o problema? Você não deixou dinheiro comigo, em nenhum momento eu dei dinheiro na mão dele. Todo o dinheiro arrecadado, eu aluguei a casa, comprei o que faltava. Eu, delegando o que eles precisavam, entende, Jean? Entendi. Comprei os alimentos, comprei os remédios e entreguei. Pode ser que faltou muitas coisas ali, que eu não sabia. Perfeito. E ao invés de me pedir mais alguma coisa, ele foi pedir dinheiro na rua. E aí ele falou, na Venezuela, quando a gente precisa de dinheiro, a gente vai pra rua e as pessoas dão. Não vi problema nisso. Aqui é um problema? Falei, bom, deixa eu te contar como é que é aqui. Aqui é um problema. E muitas pessoas os reconheceram, porque viram fotos dele quando a gente fez o movimento. E aí, quando eu voltei para trazer esse feedback para as pessoas, né, de que por que ele tinha pedido dinheiro, eu trouxe essa reflexão. Qual o problema dele pedir dinheiro? Quem vai usar é ele, não nos importa. O que ele vai fazer ou não é problema nosso. Tu quis ajudar, né, Jean? Certo. Pronto. Tu quis ajudar, não quis? Pronto. E aí é uma reflexão... Não é mais problema até o que ele vai fazer. Tu quis ajudar. Pronto, tu vem até aqui. Isso é bíblico, né? Isso aí se a gente for olhar na Bíblia, se a gente for olhar a história, né? De tudo como se criou. Se a gente for doar e cobrar, eu não estou doando. Porque quem doa não espera nada em troca. Nem o resultado, né? Então eu não estou doando. Eu estou vendendo. Né? Então, porque tá esperando um resultado. Eu estou esperando um resultado, né? Eu estou fazendo uma jogada aí. Então é muito importante. Eu gosto muito de trazer essa reflexão quando eu falo sobre doar tempo, por exemplo. Eu não tô te pedindo depois para tu me cobrar. Porque, eu te dei tempo agora. Não. Então tu não doou o teu tempo, tu vendeu. Tu ficou aqui 10 minutos comigo e tu vai me cobrar 10 minutos depois. Então não é uma doação. Exatamente. Doação é quando eu entrego de coração, com intenção, e foi. É teu. Saiu da minha mão, não cabe mais a mim. Então é muito mais sobre você do que do outro. É muito mais sobre você do que do outro. Isso mesmo. Então, quando tu vai doar, eu vou doar essa xícara aqui pra você, é o meu sentimento perante a essa ação. E não esperar o que você... eu doei essa xícara pra Ana, nenhuma foto ela publicou. Isso não é sobre você. Isso é sobre o outro. A sua parte você fez. O teu coração foi preenchido, a tua mente, o teu objetivo como ação social, contribuição humanitária, seja lá o que você, né, rotula como isso, é dessa forma. Se foi através de dinheiro, se foi um Pix, se foi um celular, se foi uma geladeira,
Entenda uma coisa, eu também sempre acabo mostrando as fotos, né? As famílias, as geladeiras, quando eu acabo fazendo um projeto social, porque as pessoas têm essa vontade de saber assim, cara, que fim deu aquela cesta básica que eu te É doei? a comprovação social. Hoje eu entendo que ela é necessária, Jean. Lá atrás eu também era muito discreta com os meus movimentos. Fiz movimentos incríveis fora e aqui e deixei de postar muita coisa com medo de julgamento, com medo de parecer que aquilo ali era para me promover no meu trabalho, mas não fazia sentido nenhum, porque aquilo em nenhum momento potencializou a minha profissão. Perfeito, ou tu ganha dinheiro com isso? Nada, nem pelo contrário, né? Muitas vezes a gente gasta tempo e Investiu. gasolina, né? Muito, né? Pra Algo visitar. que não tem preço, o tempo. O tempo é o meu ouro, né? Hoje Perfeito. é a minha mina de ouro. Mas com o tempo eu percebi que quando aos poucos eu fui me soltando, divulgando um pouco mais, eu fui potencializando as conexões. E aí nesses últimos 2 anos foi onde deu o boom, né? Das conexões à causa. E aí que nasceu o projeto Conectando. E eu demorei muito, porque já em 2020 já aconteciam os movimentos, já estava vindo com a ideia das palestras, né? Voltar ao meio das palestras. Mas existia uma angústia, algo que me bloqueava e eu precisava de um nome. Fica aí a dica para os empreendedores, tá? Comece mesmo se você não tem um nome. Me prendi aquilo, não posso começar enquanto eu não tenho um nome para esse projeto. Perfeito. E assim foi mais de 1 ano. E tentei de tudo, que era nomes e nada fazia sentido, nada vibrava. Eu sou muito do sentir, né? Tem que... Eu ajo Tem que dar aquele mini... É agir e sentir. Depois eu penso, né? Perfeito. Então... nada vinha e o nome veio de uma forma muito aleatória. Eu tava lá na Evolua fazendo uma avaliação física, essa história muitas pessoas já conhecem das palestras, e veio uma pessoa estranha deixar doações, acho que era época de inverno, eu não a vi, como eu tava no mezanino, e uma aluna depois comentou, ela falou assim, nossa, a Ana tá sempre conectando, né? Ela tá sempre conectando a gente a alguma coisa, seja legal. uma aventura, uma expedição pela Evolua, um passeio, uma outra palestra, um curso, que eu sempre tô indicando coisas para eles, né? Para os clientes, para os amigos, e agora com o movimento social ainda mais, né? Então a Ana tá sempre conectando, e aí essa palavra veio de que, o que eu sempre fiz? Desde sempre, desde a infância. Conectar, juntar pessoas em prol de alguma coisa. Seja em prol de uma festinha de garagem, Perfeito. seja em prol de um treinamento como foi o teu, que eu Perfeito. conectei algumas pessoas para participarem, seja em prol de uma mentoria que eu tô fazendo com um aquela casal de coisa amigos. assim, tu né? comprou a ideia, gostou, fez sentido pra ti, Eu indico. cara, tu vai fazer a Eu coisa indico. rodar, tu vai... eu sempre digo que essa ação, Ana, eu gosto muito de dizer que quando a gente começa a fazer essa ação, é um movimento de fluxo tão maravilhoso para nós, que é o transbordo. Isso Jean, mesmo. o que é o transbordo? O transbordo é o seguinte, eu encho de água aqui a minha xícara. Se só eu tomar, Não dá. você sentiu o gosto? Não. Lucas, você sentiu o gosto? Não. Agora, quando eu transbordo isso aqui, cara, de alegria, de sentimento, eu consigo passar isso para as pessoas. Eu consigo fazer você ter essa experiência. Seja indicar um negócio, seja indicar um amigo no trabalho, seja você estar atuando numa empresa, você ajudar um amigo, sabe? Às vezes o nosso ego, ele tá tão preso dentro das... não, uma pizzaria. Cara, como é legal quando alguém pede uma pizzaria e te indica uma boa pizzaria, não é verdade? Já experimentou, Nossa, gente, já olha viu, que né? legal esse hambúrguer. Olha só que bacana, tal. Eu indico, hein? Olha que eu sou chato. Cara, você vai dar um voto de confiança. Quando alguém transborda, é lindo porque respinga em você. Então, transbordar, gente, é isso. É pegar o teu conhecimento, as tuas habilidades, as tuas competências, tudo aquilo que você já sabe fazer e transbordar. Ensinar mais pessoas, inspirar pessoas, fazer as pessoas entrarem em ação. Exatamente. Isso é transbordar. Isso é Entrar lindo. num fluxo que muitas vezes gostariam, mas não tem medo. Isso. Então vai junto de alguém que já tá nesse fluxo. Exato. Né? Vai Entra fazendo com alguém que parte já de tá um movimento. funcionando. E o movimento é comprovado já, Ana. É comprovado que as pessoas gostam de fazer parte de movimentos. Tribos, né? Tribos, Núcleos, isso aí clãs. cara, isso aí é da época, né, do nosso Sapiens aqui, que o Rodrigo apresenta o Sapiens Cast. É verdade. Desde quando a gente, O Sapiens, né? Sapiens. Então assim, Sapiens, a gente sempre teve tribos, né, os Homo Sapiens, os Neandertals, né? A gente teve sempre tribos aqui. Tanto que os Neandertals não foram pra frente não foram pra justamente frente. porque eles não conviviam com outras pessoas, né? Com outras tribos, não tinham uma boa conexão e eles foram extinguidos, né? Sim. Não conseguiram prosperar. Então, Isso a mesmo.
grande ideia do movimento, e isso que a gente tá falando aqui agora, e é muito bacana, porque, gente, cria ali, olha como é bacana quando eu vejo na internet um movimento de emagrecer. Cara, você vê 5, 10, 15 pessoas, a coisa vai. Se unindo, né? Movimento pra catar lixo na praia, você vê 5, 10 pessoas com um saco de lixo, né? Eu tenho um amigo meu, o Klein, vai estar aqui, logo ele faz o Trilha Livre, né? E ele vai pra trilhas e tal, e leva saco de lixo. Todo mundo tem que catar lixo, cara. Nós estamos aqui curtindo, estamos tendo uma oportunidade, mas vamos contribuir com a natureza. Olha o presente que ela tá nos dando. Sim. Agora, o que a gente vai fazer por ela? Vamos catar plástico, cara. Bituca de cigarro, garrafinha, tal. É o mínimo que a gente pode fazer como ser humano, é transbordar. É isso mesmo. Cara, Deus deu tudo pra nós, pra gente poder sobreviver e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, que é transbordar. Transbordar aquilo que tem dentro da gente, aquilo que é bom, aquilo que a gente tem de habilidade. Eu tenho uma habilidade, Ana, você tem uma habilidade. Olha o Lucas ali. O Lucas tem uma habilidade, eu não sei nada daquilo ali. Mas se ele um dia fazer um curso aqui, eu vou ser o primeiro que tá aqui. Não que eu quero pegar o lugar dele, mas eu quero... Vai que um dia ele fala assim, já não vou conseguir. Opa, eu vou aí, cara, você me ensinou um dia. Isso é transbordar. Isso mesmo. E eu não tô dizendo aqui que você não pode ganhar dinheiro com isso. Sim. Às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Ah, mas Jean, você dá treinamento de liderança, mas seu treinamento é R$1.000. Tá, e qual é o problema? Né? Você vai dar palestra. Todos temos que trabalhar, você não é mesmo? Você tem uma palestra, não tem? Isso. E aí tem um custo ali de 25, 30, Claro. 40, 60, R$100. Então, assim... Que hoje é um custo simbólico, Perfeito. mas que a longo prazo vai se tornar um negócio, diferencial. um diferencial. Né? Então, às vezes Hoje eu trabalho ainda no posicionamento estratégico, tô migrando do preço para custo-benefício, né? Mas o meu posicionamento estratégico em 1 ano é diferencial, essa é a minha meta. Então é sair do preço, já estou entrando no custo-benefício, porque a temática que eu estou levando para as empresas não tem muitas pessoas atuando ainda, né? Principalmente Perfeito. pelas experiências que eu obtive. E a minha meta para até ano que vem é vender diferencial. Perfeito. E quando eu vender diferencial, é vender aquilo que Faz sentido. ninguém tá vendendo, né? E que eu tenho experiências autênticas, vividas pelas minhas próprias mãos, de louco, né? E cobrar bem por isso, porque esse é o meu sustento. Perfeito. E isso vai de encontro, Jean, com uma reflexão, principalmente quando eu fui pra África em caravana. A caravana foi 10 dias, eu voltei, tinha que trabalhar, tinha minha empresa. De muitas pessoas acreditarem que eu ia largar tudo e viver em missão na África. Mas isso não faz sentido nenhum. Como que eu ia viver lá? Pois é. Eu não tenho base financeira familiar para me manter. Com que dinheiro eu ia viver lá? Eu ia largar um negócio sólido com a Vanessa, com uma funcionária prestes a ganhar bebê, no qual a gente ia ter que remexer todo o quadro. Eu ia largar tudo para trás, todos os meus que também merecem o meu acolhimento, a minha força, o meu desenvolvimento social, e largar tudo e ir para a África porque a minha missão é o meu propósito. Não é isso. Então as pessoas romantizam o propósito. E ao longo desses anos, com as pessoas que eu mais tenho me encontrado e palestrado, principalmente, eu desromantizo. Porque o propósito não é isso. Perfeito. O que a gente tem que procurar é a nossa missão, é o como. É o como eu entrego o meu... Porque é aquilo que a gente falou antes. Propósito do ser humano é servir. É servirmos uns aos outros. Ai, que frasezinha clichê. Não. Se você não veio para servir, você não serve para viver. Porque a gente vive num mundo colaborativista. Porque hoje a gente depende de dinheiro. Mas se a moeda não existisse, a gente ia viver com o quê? Escambo. E agora? Permuta. O que tu faz de bom? É isso aí. Sem dinheiro. O que tu faz de bom? Vamos imaginar Tira o dinheiro da roda, né? Tira o dinheiro, não existe mais. O Jean é bom em treinar novos líderes para um negócio. A Ana é boa em fazer patê, que a galera ama meu patê, né? Já sabe dessa história, né? Então a Ana é boa em fazer patê. O Lucas é bom ótimo de operar mídia e audiovisual. tecnologia. Perfeito. A Joaninha produz arroz. Isso. O Joãozinho feijão. E aí a gente vai fazer o quê? Escambo. Perfeito. Eu preciso do teu serviço. Quantos patês eu vou ter que... Quantos potes de patês para te filmar o meu podcast? Perfeito. Quantos potes de patê ou quantas palestras eu vou ter que te dar para te me mentorar? Então a gente vai fazer escambo. Então o trabalho nunca vai acabar. Não adianta. A gente sempre vai ter que trabalhar. E se tu vais usar o trabalho ou um braço social para servir a sociedade, a comunidade, não importa. Se tu vai cobrar por isso para servir o mundo, não importa se tu vai cobrar ou não. Quando tu encontra os teus talentos, quando tu se identifica e coloca no serviço do mundo,
Isso é teu propósito. Então, qual é a missão que a galera tá toda perdida? Principalmente a galera que tá entrando na fase dos 30, que é o que eu vejo que mais me procuram pra palestra. Eu não sei o que eu quero, eu enjoei do meu trabalho, tá muito atrelado ainda só à carreira. Tá esquecendo dos seus talentos que podem ser usados em paralelo, que foi o que eu fiz. A minha carreira é de profissional de educação física e eu fui usando em paralelo um movimento social. Hoje, o que aconteceu, Jean? Eles se uniram claro. e virou um empreendimento social. Então, eu vendi o meu estúdio. Até tem uma história muito legal por trás disso. Não sei se tu sabe, mas os estúdios Evolua são estúdios pequenos. A gente abriu primeiro uma unidade de personal e musculação. Então, atende só 3 pessoas por horário, é um estúdio pequeno. Depois de 3 anos, a gente abriu um estúdio de funcional e corrida, que também atende poucas pessoas. Durante 3 anos, eu e a Vanessa, com os nossos estúdios, ainda éramos funcionárias CLT de academia. Porque a gente não tinha condições financeiras de tirar salário no estúdio. Quando a gente abriu a filial, a gente tomou grandes decisões desafiadoras. Sair das academias, no qual eu amava muito. Sair para cuidar melhor, gerir melhor o meu negócio. Nesse movimento, eu estava já mais envolvida com o social exponencial, África, Sertão e tudo mais. Alguns funcionários, naquele momento, vendo estúdios tão pequenos e com uma equipe tão pequena, podiam pensar, eu não tenho muito futuro aqui. Porque uma sócia cuida de um estúdio e a outra cuida do outro. Não tem lugar para mim. Mas dialogando, trazendo as suas perspectivas de futuro, suas metas, seus sonhos, a gente pode chegar a muitas coisas bacanas dentro do estúdio. Mas tinha muito pouco isso. Até o momento que eu decidi vender. E quando eu decidi vender a minha parte, ninguém acreditou. Porque eu cuidava daquilo como um filho. Ninguém esperava que a Ana fosse vender uma coisa que ela criou com tanto trabalho. E eu decidi vender para viver esse movimento de voltar para o corporativo, palestras, pessoas, enfim. Que eu estava muito na gestão. E aí, para quem que eu vendi? Para minha estagiária. Uma mulher de 50 anos, já pedagoga, já com uma profissão sólida, em CI de prefeitura, no qual poderia não ter visto nenhum futuro pela idade e por tudo mais, além de ser atleta de corrida, e foi a primeira funcionária que a gente ofereceu. Elaine, você quer comprar minha parte do estúdio? Olha a oportunidade que ela teve, sendo estagiária. Ela comprou uma empresa pronta, com o nome feito, sem... como é que se fala? Sem inadimplência. Sim. Com o nome estabilizado e com a engrenagem funcionando. Ou seja, ela teve uma oportunidade e ela estava preparada. Perfeito. Que é o que chamam de sorte, né? Quando muitos outros saíram da Evolua nesses anos, não pensando que poderiam ter um futuro. Ela esperou, e ela esperou na hora certa. Hoje, ela é dona da unidade 2, né? E eu sou funcionária dela. Olha só. Olha que incrível. 2 dias na semana eu trabalho para ela. Eu sou funcionária dela. Eu sou delegada por ela. E eu acho incrível, né? Porque eu saí daquela coisa da gestão... Interessante. Que me esgotou, né? Que ele me levou numa mazela. E vim para uma parte um pouco menor. Voltei a ser professora, que era o que eu gostava. Que era o que eu almejava lá na minha infância, estar com pessoas, dar aulas e tudo mais. Então, eu voltei a ser professora. E aí, agora eu tô potencializando o meu projeto, que é levar para as empresas as palestras, saúde, qualidade de vida, aulões, né? Então, eu tô conciliando esses movimentos como esse da gente hoje, né? De divulgar mais isso. Então, quando... Eu sempre falo, assim, principalmente pra galera mais jovem. Quando você não sabe o que fazer, pega qualquer caminho. Porque nesse caminho tu vai vendo o que tu gosta e o que tu não gosta. O que tu gosta e o que tu não gosta. E aí tu vai pegando outras transversais pra chegar onde tu gosta, né? Então, nos meus caminhos eu fui percebendo. Eu era designer, é muito bacana a empresa que eu trabalhei. Eu tinha flexibilidade, eu era muito bem tratada, eu tinha um salário bom para minha profissão, eu cresci rapidamente dentro da empresa, entrei como escritório e cheguei a coordenadora de setor. E nesse caminho eu fui vendo o que eu gostava muito e o que eu não gostava tanto, mas ainda assim eu fazia bem feito. Perfeito. Fui migrando, fui construindo, fui percebendo. E uma coisa bacana que eu aprendi, Jean, quando eu trabalhei para Cláudia da Long Life como coordenadora da equipe dela de ginástica laboral, eu não me identifiquei. Porque eu queria estar com as pessoas, mas eu não queria estar gerenciando conflitos, doenças, eu queria estar ali na parte boa. Então, depois de 1 ano, a gente conversou. Eu falei, Clau, não é bem isso que eu tô procurando, mas, né, vou esperar uma outra funcionária entrar, vou treinar. E a gente saiu muito na boa.
Tudo isso que eu construí nesses anos com ela fez eu estar onde hoje? Estás. Com ela de novo, fazendo uma parceria, ela me indica para as palestras. Então, o que tu estás fazendo hoje, aonde tu tá, independente do que tu tá fazendo, faça bem feito. Faça com amor. Sai de cabeça erguida, né? Porque às vezes aquele colega... Vamos dizer que tu tá trabalhando num setor operacional, numa fábrica. E aí aquele colega que tá do teu lado, que tu não tá nem aí pra ele, tu passa teu produto de qualquer jeito pra ele, um dia ele pode ser um grande empreendedor de um projeto que tu quer atuar muito, porque daí tu fez uma faculdade de engenharia e esse cara criou esse projeto. Perfeito. E tu chega lá pra fazer uma entrevista e o cara vai olhar pra ti e vai dizer: opa, cara, tu não foi bacana. Então tu constrói aonde tu tá. Esse negócio, deixar um legado. Não é. É ser já o seu legado pessoal, né? Perfeito. É ser já aquela pessoa que faz bem feito o que se propôs a fazer. Senão nem pega. Senão nem se escala. Se tu acha que não faz bem feito ou se tu não gosta daquilo ali, né? Tem uma frase que eu até tô pegando aqui pra ver certinho. Até aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra você entender. Deixa eu ver aqui. Que é o seguinte, né? Tem uma pessoa que eu sigo que ela trabalha com RH, ela fala o seguinte: quando você sai de cabeça erguida, tu deixa sempre uma oportunidade criada. Como é raro você desligar uma pessoa, dar um aviso e ela cumprir aqueles 30 dias com afinco, né? É muito normal você ver hoje, a gente normaliza isso, tipo assim, ela vai sair, ela já tá chutando balde. Como é lindo como quando você pega, né, alguém, acontece uma situação de desligamento, a pessoa vai para uma nova oportunidade e a pessoa sai como ela entrou, de cabeça erguida, de portas abertas. Isso mesmo. Porque se a gente trabalhar essa mentalidade, a gente sabe que o mundo dá voltas. E de diversas formas, né? De várias formas. De várias formas. Então, hoje você tá aqui, amanhã você tá colar, daqui a pouco você pode estar aqui. Então, se você entender isso, sempre você vai deixar uma porta aberta, um caminho aberto, seja no seu trabalho, com amizades, com relacionamentos, com conexões que você fazer na sua vida, né? Você vai sempre criar uma boa experiência. Isso. Por mais que aconteçam coisas que doeu em você, que você não concordou, essa é uma das grandes características hoje que eu vejo, porque a gente normalizou esse tipo de situação, sabe? Aí a gente se surpreende quando alguém vai ser desligado e cumpre os 30 dias com afinco, com amor, chega cedo, sai tarde, trabalha, tô dando exemplo, né? Faz o que tem que ser feito, entrega, parou de chutar o balde. Então hoje você vê que a gente normalizou isso. E aquela pessoa ali já tá cumprindo o aviso. Já não vai trabalhar bem, né? Isso. Já não vai vir com ânimo, né? Isso. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente começa a entender, que, né, conectando com o que tu fala, a gente precisa trabalhar muito. A gente tá voltando algumas estacas. Sim. Ana, nosso papo tá bom, hein? Oxi. Quase 1h23 minutos. Quanto temos, Lucas? Mais ou menos. 1h16. 1h16, olha só. Eu quero... 1 minuto e 16? Não, 1h16. Eu quero colocar aqui uma situação muito importante, tá? Para as pessoas que estão nos ouvindo, eu vejo que esse assunto a gente foi muito para a parte social também, a tua parte empreendedora. Mas às vezes as pessoas que estão em casa, elas criam uma barreira social e às vezes eu acho que... Eu passei por isso, sabe? Eu quero ajudar, Ana. Eu quero fazer alguma coisa. Aí eu falo para as pessoas assim, olha, você gosta de animal de rua? Tem uma ONG de animal de rua. Você pode doar ração, você pode doar dinheiro para castração, você pode coletar, você pode coletar tampinhas para fazer várias coisas, né? Isso. Você gosta de idosos? Tem projeto social de idosos. Isso. Né? Você quer ajudar pessoas com drogas, você teve uma passagem com drogas, você superou as drogas, você, você tem uma conexão com usuários de drogas, né? Você quer salvar, ajudar pessoas. Tem projetos de usuários de drogas. Você quer trabalhar com mulheres, né, que sofreram abusos, crianças, violência. Né? Você quer trabalhar crianças abandonadas. Você quer trabalhar, doenças, né? Câncer. Aquela mielomeningocele. Você tem surdos, você tem visual, né? Cegos, você tem vários outros projetos. Gente, não cabe na mão. Que já estão acontecendo e já são consolidados. Já estão rodando, só estão esperando, às vezes, alguém dar um respiro. Te pegar pela mão. Dá um respiro.
Às vezes eu Isso digo, mesmo. Ana, com alguns projetos que eu participei, que uma cesta básica é um respiro para uma família. É uma esperança, sabe? Quando a gente entrou naquela comunidade uma vez, assim, que a gente foi com uma caminhonete de um amigo, e, cara, quando a gente chegou lá, o rapaz começou a chorar. Ele desabou de chorar na varandinha que ele tinha, que era uma casa onde ele não poderia construir, uma área invadida, no morro, que se chove eles começam a orar, porque pode desabar a qualquer momento. E ele começou a chorar, e quando ele viu a gente subindo com as cestas básicas, ele falou assim, meu, cara, Deus ouviu a minha oração. Sim. E aí, quando a gente quando abriu a geladeira dele, não tinha nada. Mas não tinha nada. Pessoas vão escutar isso aqui e sabem que eu compartilho isso nos treinamentos, compartilho isso em várias histórias. Quando eu abri aquela geladeira e eu vi 4 crianças na sala ali, né, nesse quadrado que eles viviam, porque era cozinha, sala e quarto e banheiro, só o banheiro ele era separado, e eu vi quando eu abri a geladeira e só tinha água, né, e era uma água provavelmente da rua, né, de qualquer lugar. Ali. Aquele momento ali foi impactante para mim. Então eu quero que você, né, na sua percepção, como é que as pessoas hoje podem ajudar na tua visão? O que está faltando hoje para as pessoas se envolverem mais com as questões sociais? Sim. O que hoje você percebe? O que falta? Quais são os incentivos, né? Você está fazendo um trabalho de palestra, de conscientização, de reflexão, para as pessoas se conectarem com essa história, poderem ser agentes de transformação, né? Isso. Poderem... talvez a pessoa não quer aparecer e tá tudo certo, ela não quer ganhar o louro, ela quer ganhar ela quer doar um dinheiro, ela quer doar uma cesta básica, ela quer doar produto de limpeza, ela quer doar um serviço, né? Muitas vezes eu tenho, por exemplo, um empresário que ele doa serviços, ele arruma ar-condicionado de ONGs, ele pinta, que ele tem uma pessoa que ele paga, ele fala, hoje você vai trabalhar lá e eu pago o teu serviço. Olha que leva legal. uma lata de tinta, dá uma passada naquela creche, naquela ONG. Show. A pessoa não quer louro, ela não quer reconhecimento, ela quer servir. Sim. Então eu queria que você, na sua visão, o que falta hoje pra gente ser um empreendedor social? Certo. Pra gente poder hoje contribuir mais com Blumenau, com região, com o Brasil, com o mundo, né? A gente sair dessa coisa, dessa crença que a gente tem. Sem fronteiras, né? Bem como é o projeto da fraternidade, né? Jean, desde que o movimento exponencializou, que foi onde eu criei o projeto Conectando, eu fiquei bem em dúvida se eu montava um negócio social, se eu vendia para as empresas ou Conectando. E nesse início de ano eu percebi que para as empresas, para os negócios, eu tenho que vender a Ana Paula. Que é a Ana Paula, que é a profissional, que é a palestrante, que é a que realiza eventos, que faz ações de saúde e bem-estar, e que o Conectando é o braço social da Ana Paula. É o meu projeto social. Não só meu, né? Porque tem vários cofundadores que se movimentaram comigo nesses anos. E o Conectando vem com essa intenção de conectar pessoas a causas. Pessoas a pessoas e pessoas a causas. Esse é o nosso slogan. Quando eu vou nas empresas, entidades, instituições para ministrar as palestras, ou com momentos como a gente está tendo aqui hoje, a intenção primeiro é despertar. Então, com o conteúdo é primeiro despertar, é dar aquela sacudidinha na pessoa de perceber que tem o que fazer e o braço alcança. Para as pessoas entenderem que fazer um movimento em prol de alguém, de conectar a uma causa, não precisa nem ir para a África, nem para o sertão, nem para Roraima. Mas pode também, se ela sentir esse desejo. Mas que aqui tem muito, mas que a gente tem que entender que não tem aqui e lá. Independente da região que for atendida, a gente tem que lembrar que são pessoas que foram atendidas. Então sempre tem que olhar para pessoas, não para os lugares, né? Ai, quantos mil na... Não, pessoas, né? Quantas mil pessoas. Quando a gente entra nesse bolo, tá, então agora eu quero me conectar a uma causa. Quando a pessoa está disposta a se conectar a alguma causa, eu faço esse questionamento. Vamos descobrir a tua causa? Com o que tu se identifica? Não, eu quero ajudar com qualquer coisa que o teu projeto estiver fazendo, porque eu posso ajudar financeiramente. Então, essa pessoa, ela é muito importante doando financeiramente. Ela é uma grande engrenagem. Eu tenho aquele outro que vai me ajudar com divulgação, que é como se fosse um comercial. Só que é um comercial para uma rentabilidade que não tem lucro, claro, né? Então, nossa, essa pessoa que é muito boa para divulgar as coisas no Insta, ela bota a cara dela, ela fala. Eu tenho aquele que gosta de encaixotar as coisas. Quando a gente vai fazer uma ação de Natal, tem pessoas que só querem encaixotar as coisas. Perfeito. Separar os pacotinhos, tantas balas, tantas fraldas, nananã. E aí eu tenho algumas pessoas que gostam de ser linha de frente comigo, né? Quer dar cara a tapa, quer carregar sacola, quer entregar, quer gritar o nome, quer chamar o povo, quer bater uma palma na frente da casa. Isso, quer entrar junto.
são poucos. São a minoria. E eu faço o convite para quem quiser prestigiar esse movimento e um dia fazer parte de uma caravana aqui por Blumenau, região, é só me mandar um direct, depois o Jean compartilha a minha rede social e eu vou ficar muito feliz, porque geralmente eu faço sozinha a caravana ou com a Kelly, então a gente vai ficar muito feliz se tiver outros pupilos, né? Outros braços para ir nessas famílias que estão passando essas mazelas, ou até acessar as ONGs. Então tem algumas ONGs já que eu conheço e já atuo. Casa de Apoio, a PPM que tu mencionou, da Mielo Meningocelli, a Puro Amor, que faz trabalho de contraturno, Felipe Neri, a Cevale. Então tem algumas que a gente já tá, de alguma maneira, sempre que dá, a gente envolve as doações para eles. Agora, cada vez mais, por ser também meu amigo e tá fazendo um projeto incrível em Blumenau, o Diogo Orsi, que né, é um protetor independente de animais. Ele tá passando por um momento muito desafiador, tá sendo muito julgado, né? Poxa, fazendo um serviço sozinho, voluntário, acolhendo e castrando a quantidade de animais que eles fazem. Então, você curte a causa animal? Tá aí, ó. Tem um projeto pra você. Tem um projeto pra você. Então, quando a pessoa chega pra mim, eu queria fazer alguma coisa, não sei o quê, eu tenho esse diálogo. E aí eu direciono ela, eu conecto. Não adianta, é isso que eu tô preparada pra fazer. Mas tem dentro do meu projeto o braço dos multiplicadores. Então, a cada 2 meses, eu faço um alinhamento de novos conectadores. Em breve tu recebe esse convite. É uma chamada de vídeo de 30, 40 minutos para entender como se comportar nesse grupo do Whats, Manual de Boa Condutas. E ali a gente só expõe demandas, causas e como ajudar. Perfeito. Por muito tempo, Jean, tu vai estar nesse grupo como um espectador, porque nenhuma causa te tocou suficiente, ou nenhuma causa tu consegue ajudar agora, ou tu consegue conectar, e não tem problema. Vai chegar um tempo, depois de meses, que vai surgir uma causa que vai ser pro Jean. Perfeito. Então, o primeiro diálogo que eu tenho quando as pessoas querem ser multiplicadores é: não se preocupe se você for espectador durante muito tempo no grupo do Whats. Porque esse grupo aqui não tá para contabilizar quem trabalha mais ou menos, tá aqui para conectar. Então vem de tudo. Ali que vem demandas de emergências e tudo mais. Semana passada aconteceu um movimento exponencial aqui que para mim foi um dos maiores. Uma família que já me conhece, já é acolhida por várias pessoas, porque tem uma situação bem difícil, tem 6 filhos pequenos, marido não para emprego, enfim. A geladeira dela queimou. Não dá, né, Jean? Com 6 filhos pequenos, conviver sem a geladeira. Então a gente abriu a campanha para conseguir uma geladeira para essa família. Uma moça podia doar. Só que o problema é que essa geladeira estava em Balneário Camboriú. E aí a gente pensa, vamos tentar comprar uma usadinha por aqui, galera. Vamos fazer uma vaquinha? Eu ajudo. Só que quando essa moça doou a geladeira, ela não tinha certeza, porque ela ainda não tinha comprado o apartamento no qual ela iria tirar os móveis velhos. Velhos não, né? Sim, usados para reformar. Ao final do dia, ela fechou o contrato da compra do apartamento e me mandou uma mensagem inbox. Ana, várias fotos. Tenho tudo isso aqui. Quer limpar o apartamento? Olha só. Pode doar para quem tu quiser. Eu falei, eu quero, né? Os olhos já brilhou desse tamanho, né? Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou para Balneário? Com que dinheiro? É caríssimo um transporte. Joguei no grupo. E aí o que aconteceu? Aquele movimento que não se explica, né? Só se sente. Eu ajudo no frete. Arrecadamos todo o valor pro frete. Beleza, sábado de manhã. Quem vai? Todo mundo tem filho, todo mundo tem família. Seus compromissos, né? Ai, Ana Paula está solteira, sem filhos, né? Não tem muito, né? Vai, Ana Paula, no caminhão com os freteiros. Lá fui eu para Balneário, já às 6 horas da manhã. Limpamos o apartamento. E durante essa semana, enquanto a gente fez a logística, surgiram 6 demandas aleatórias. Família que precisava de cama, família que precisava de pia, família que precisava de tanquinho, família que queria sofá, família que queria fogão. E aí eu fiz todo um roteiro. E aí na volta com esses 2 freteiros, os 2 meninos, a gente voltou sábado, meio-dia, fomos de casa em casa, entregando um pouquinho daquele apartamento. Perfeito. Então não foi um movimento que a Ana Paula fez, foi muitas pessoas. Foi os que doaram, foram lá em Balneário abrir o apartamento e me receber às 7h30 da manhã. Foi milhares de pessoas, centenas de pessoas que doaram R$10 para fazer o frete. A Ana foi o quê? A Kombi, a ponte, né? Que entrou no caminhão, sem vergonha mesmo. E foi, na cara e na coragem. E quando eu voltei para chegar nessas famílias, teve mais pessoas para ajudar a descarregar e tudo mais. Olha só.
Esse movimento pra mim ficou muito marcado. E olha que eu já vi coisa. Já vi de tudo, né? Porque foi tão rápido. E na mesma proporção que vieram as doações, surgiram as demandas, sem a gente divulgar. Então existe um movimento, uma energia que só acontece quando tu entra nele. Enquanto tu não entra nele, enquanto tu tá muito ali, não sei o que fazer, só entra. Entra que ali tu vai vendo, isso eu gosto. É isso aí. Bichinho machucado não é pra mim. É isso aí. Isso eu gosto, eu gostaria de doar com isso. Perfeito. Eu sou das crianças. A minha meta é muito a transformação social de adolescentes. E eu conheci um cara essa semana que tá fazendo um projeto incrível aqui em Blumenau, ali no Instituto Gene, no prédio da CIB. Ele foi até na minha palestra, a gente trocou meia dúzia de palavras. Falei, quer ir na minha palestra hoje à noite, na terça passada? Falou, estarei lá. Falei, só não sei se eu vou ter uma cadeira pra ti, porque a turma lotou. E ele me respondeu, não importo de ficar em pé no fim da sala. Total credibilidade já pro cara ali, né, Jean? Ele já pegou a oportunidade e foi. Era a única pessoa estranha na palestra. Eu conhecia todo mundo que tava na primeira turma, como eu te falei, né? E foi incrível o network. Agora a gente já marcou uma reunião e com certeza a gente vai conectar aí. Eu tenho os jovens que precisam e ele tem o projeto para esses jovens. Legal. Que é fazer esses jovens aprender desenvolvimento, TI. O Cássio não? Lucas. O Lucas. E encaminhar para o mercado de trabalho. Olha que interessante. É o que precisa para nossa galera, porque o jovem sai da escola, ele vai para onde? Para a rua, para casa, ele vai fazer nada. As drogas, para outros caminhos. E às vezes a escola não oferece um ambiente apetitoso para ele estudar. Ele chega ali no CIB, tu já deve ter ido ali, né? Um ambiente todo de ilhas. Inovação e tal. Um notebook, um ambiente com as poltronas coloridas, o cara dando aquele treinamento, ganha alimentação, transporte e lanche. Esse carinha não vai querer estudar? Perfeito. Esse carinha não vai querer evoluir? Então é esse tipo de movimento que tá faltando. E aí, eu queria ajudar. Me ajuda apadrinhando um desses adolescentes, se tu tem condições. Tu não tem? Conhece uma empresa que apoia esse... E aí que eu entro. Eu começo a fazer essa ramificação e tentar trazer a galera pro bololô. Eu tento botar todo mundo no bolo, né? É a meta. Às vezes a gente consegue, às vezes fica em stand-by, daí a gente sacode a poeira, consegue de novo e vai indo. Cada conquista é uma conquista, né? Eu escutei uma frase hoje, Ana, para poder finalizar a nossa conversa. Eu tenho certeza que não vai ser só um episódio do podcast que você vai estar aqui com a gente. Já te adianto. Que legal. Eu escutei uma frase hoje muito impactante. Escutei uma frase hoje que foi de extrema reflexão. Eu sempre digo que alguns acontecimentos valem o meu dia. E essa frase valeu muito o meu dia. Que diz o seguinte. Imagina só, quando acontece algo com você, você ora. Você reza, né? E Deus está sempre ali te servindo. Já pensou se um dia Deus fala assim, agora não posso, eu não tenho tempo? Faça essa reflexão. Entenda quando alguém te chama para fazer alguma coisa ou quando você precisa estar em algum lugar e você fala assim, eu não tenho tempo, eu tenho outro compromisso ou algo desse sentido. Eu sei que muitas vezes existem compromissos, existem outras coisas, mas veja se não é só o nosso interior com preguiça, com má vontade, com eu não quero ter essa experiência, eu não quero provar algo novo, né? E quando essa pessoa falou isso pra mim, veio aquela frase daquela música, né? Nós temos todo o tempo do mundo. A gente só precisa querer escolher as nossas prioridades e querer ter novas experiências. Eu sempre digo, e eu vou falar olhando pra câmera agora, que não é o nosso conhecimento que transforma a nossa vida. É a nossa experiência. Conhecimento não transforma a vida de ninguém. A experiência transforma a vida das pessoas. Conhecimento por si só é só conhecimento. Sim. Eu posso ter aqui atrás um monte de certificado e tudo mais, diplomas, viagens internacionais. Agora, o que vai me massificar, o que vai me tornar especial, o que vai me tornar congruente com uma história, o que vai inspirar as pessoas são as experiências que nós passamos. Percebe? Percebo. Conhecimento, experiência. Execução, né? Ana Paula dos Santos esteve com a gente nesse terceiro episódio do Fala People e eu estou aqui muito grato, Ana, de verdade, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu, como de praxe, vou sempre fazer isso com os convidados. Você tem aquela câmera ali para mandar uma mensagem para as pessoas, seja uma inspiração, uma motivação, seja ela qual for. Então você tem um tempo aí para mandar uma mensagem para aquela câmera e se despedir do Fala People, o terceiro episódio. Primeiro, agradecer muito
por essa experiência. Primeiro podcast de muitos, no qual eu participo. Agradecer a todos que estarão nos assistindo. E dando continuidade nessa fala do Jean, eu tenho uma fala sobre isso, né? Que eu acredito, que eu vivo. Que as experiências, elas só são autênticas quando elas são vividas pelas próprias mãos. Então, tudo que eu trago, que eu reflito, que eu reforço na minha vida, nas empresas, nas palestras, são baseadas, sim, não só em conhecimento. Conhecimento vem junto, mas são baseadas nas experiências. E para adquirir elas, a gente pode começar pegando qualquer caminho. Qualquer caminho serve. E é durante ele que você vai descobrir aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, até chegar naquele ponto de equilíbrio que a gente conversou antes, né? E, sem dúvida nenhuma, convidar todos, né, para conhecer o Projeto Conectando, mas conhecer um pouquinho mais dos meus movimentos pessoais e profissionais também. Depois a gente divulga as redes sociais. O convite fica aberto a todos. Só posso agradecer e esperar ter contribuído aí um pouquinho para a tarde de vocês. Obrigada. Maravilha, Ana Paula dos Show Santos. de bola. Gente, olha só. Fala People, terceiro episódio. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui, a rede social da Ana vai estar em algum lugar, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas, faça essa história chegar a mais e mais pessoas, não vai sair nada do seu bolso, contribua, né? Mande essa mensagem para os amigos, para os familiares e entender que eu, a Ana e você que está aí, podemos fazer um mundo melhor. Nós podemos conectar pessoas, podemos conectar projetos, competências com habilidades, com aquele que precisa, com aquele que tem para doar, aquele que também não tem, aquele que tem vontade, às vezes não tem dinheiro, mas ele tem vontade, também vale, ele Muito quer bom. ficar num sinal, ele quer ficar num projeto, ele quer fazer, ele tem uma habilidade de montar alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa para transformar a nossa sociedade em algo melhor. Saia só do nosso papel, vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, na nossa história, no nosso legado. Eu tenho certeza que não é por ego, por reconhecimento, que um dia, lá em cima, alguém vai falar, você fez realmente aquilo que eu gostaria que você fizesse. Servir. Então, gente, muito obrigado Lucas, obrigado aqui aos Estúdios Sapiens. Não se esqueça, TIN Seguros e Benefícios, escolhas inteligentes, resultados eficientes, fala lá com eles se você precisa de seguro e benefício, é eles que fazem também acontecer o Fala People Podcast. Valeu, gente, tamo junto, um grande abraço e até mais. Tchau, galera.